Boa tarde, Adalberto. Boa tarde dos clientes aí, ouvintes do Jeremoabo FM, né? Então a gente vai estar trazendo aqui um reforço, né, com relação ao mutirão que a gente vai ter. Esse mutirão ocorrerá nos próximos dias 21 e 22, ou seja, sexta e sábado, né? E aí a gente traz esse reforço, chamar aí os clientes que já pagaram a última parcela, ou até mesmo que a última vence até janeiro de 2024. Então esse mutirão eles se aplicam para essas pessoas, né? E aí com relação a gente vai estar trazendo também algumas novidades do programa, né? Que foi lançado o Plano Safra 2023 e aí tem algumas mudanças, né? Então essas mudanças elas se aplicam para as pessoas que serão contratadas a partir de 1º de julho. O pessoal que foi contratado até 30 de junho procede às informações anteriores, tá bom? Então, pessoal, dentre essas novidades, a gente traz aí o aumento aí do limite, né? Para os agricultores que possuem DAP ou CAF do porte B. Então esse limite anteriormente, o cliente ou a cliente, ele poderia tirar no máximo R$6.000. Com a novidade agora, o pessoal aí pode estar acessando homens até R$10.000 e mulheres até 12.000. Então essa é uma novidade positiva, né, que a gente traz aí para os agricultores e na verdade fantástica, né? Que nunca houve um aumento assim tão bom para os agricultores. Então esse limite, claro que vai passar por uma avaliação do técnico, né? Que atende a região, e aí mais essas pessoas que atendiam, que poderiam acessar 6.000, isso passa para 10.000 homens e um programa exclusivo para mulheres, passará a mulher a acessar 12.000. Então, o que é que eu preciso, né? Quais são a documentação? O pessoal, para esse mutirão do dia 21 e 22, pode estar vindo com porte da cópia dos seguintes documentos: RG e CPF, né? Trazer DAP ou CAF, o K ou CFI, e aí os comprovantes de votação de 2022 do primeiro e do segundo turno. Além disso, a certidão de casamento para quem é casado. Essas são a documentação. Com relação ao limite, ao bônus, que o nosso programa ele tem um desconto que varia de 25% a 40% de desconto. Com relação a esse bônus, a gente faz a tratativa mais pontual no dia que o cliente vier dar a proposta no mutirão ou no dia a dia em campo, porque isso se aplica conforme a atividade que o cliente vai aplicar. Então essa questão de bônus a gente vê mais pontual. Só deixar claro para os nossos ouvintes aí que com relação ao pessoal tem essas dúvidas, como a gente divulga nos nossos status, quando a gente passa em alguma comunidade que vai espalhando a informação, o pessoal fica muito com dúvida com relação ao bônus. Mas eu não tinha mais, eu tenho. Então, com relação ao bônus, o pessoal aí que já acessou 2 operações ou no máximo 3, elas terão esse valor, homens 10.000 e mulheres 12 com bônus. O pessoal que contratou mais de 3 vezes com bônus, esse limite ele vai para 24.000. Vou exemplificar. Considerando que eu seja um agricultor, se eu acessei 3 vezes o valor de 5.000, então eu fiz 15, né? E aí o limite é 24, então eu só terei 9.000 com bônus. Fica a critério do cliente se quer tirar os 9 com bônus ou se ele pretende tirar os 10 ou os 12, no caso para a mulher. Então dessa forma é que a gente faz o cálculo do bônus.
Com relação às pessoas que só fizeram apenas uma vez ou duas, aí para esse todos terão o desconto de 25% ou 40%, a depender da atividade, né? Então essas são uma grande novidade que a gente passa para vocês e reforça o convite para você estar participando desse mutirão de renovação e antecipação que ocorrerá na próxima sexta-feira e sábado. Esse é um convite que a gente traz para vocês. O pessoal que tiver dúvida, nesse momento do mutirão lá, a gente vai estar tirando mais exclusivo, que a informação ela chega até individualmente. O mutirão vai acontecer onde? O mutirão ocorrerá na Casa do Empreendedor. Casa do Empreendedor, para o pessoal, anteriormente ficava na praça vizinho aqui à rádio, e agora ela mudou, ela está por trás da rodoviária. Então esses 2 dias a gente vai estar lá na Casa do Empreendedor. Então, é na outra semana, né, no caso? Não, é nessa semana, nessa semana. 21 e 22. 21 e 22, Exato. Sexta e sábado, exatamente, no caso. É. Sexta e sábado. Né? E quem ainda não aderiu ao Crédito Amigo, ele tem a oportunidade também de participar. Como é que funciona? Sim, Adalberto, tem. No caso, esse mutirão está mais exclusivo para os clientes de renovação. De né? renovação. Porém, não deixa fora os clientes que querem acessar a primeira vez. Então, os clientes de primeira vez, a documentação permanece essas mesmas, né? Tendo em vista que o cliente ele é obrigatório a participar de uma palestra informativa. Esse momento da palestra é um momento da gente estar informando ao cliente, né? Quais são suas responsabilidades, seus deveres, seus direitos. Então, é obrigatório participar deste momento. Que este momento também pode acontecer, inclusive, nesse mutirão, da próxima, agora no final de semana, sexta e sábado. Então, esses clientes de primeira vez, eles também podem estar participando e trazendo a documentação, e logo aí a gente faz a palestra, e logo após a palestra é obrigatório também uma visita na propriedade. Então, o AgroAmigo é só para produtores rurais? Como é que funciona? Exato. O AgroAmigo ele é exclusivo para o produtor rural. Para o urbano, aí tem o Crédito Amigo, né? Que aí que é outra linha de crédito, mas o AgroAmigo é rural. E aí a gente traz a nossa linha de crédito na área rural a gente fala para o cliente que a gente investe em tudo, porque a gente não vem com a proposta pronta. Quem vai dizer a maior necessidade é o cliente. Então o cliente vai dizer o que é que ele precisa na propriedade. Atende a quem? Basicamente, em quais áreas vocês atuam? Pronto, a gente era dividido 3 agentes aqui no município todo de Jeremoabo, né? Com o AgroAmigo. Com a saída de um agente de crédito, no momento se encontra fazendo os agricultores de DAP ou CAFB, apenas eu, Gilson e Luiz Antônio, que aí no final vou estar passando o contato deles. O pessoal que tem porte da DAP-V, aí é com outro agente de crédito que é Fábio, que aí em outra oportunidade ele pode estar vindo até a rádio e trazendo também mais informações aí com relação aos pessoal que quer acessar o grupo variável. Tem uma informação aí do ouvinte? Boa tarde, Gilson. Tem um vídeo aqui perguntando, a Josiara lá de João Paulo II, se terá renovação. Você falou em exclusivo para DAP-B, ela está perguntando se terá renovação para quem possui DAP-A. A DAP-A, na verdade, a gente tá ainda com o sistema nosso, que a gente lança as propostas sendo atualizado, referente a essas mudanças do plano safra. Então a gente vai estar pegando a proposta, porém ainda a gente não consegue ainda lançar a proposta porque o sistema está se adaptando a esse tipo de DAP. Muito bem, são 12 horas mais 45 minutos. Né? Quem é que tem direito a esse crédito? O produtor que cria porco, cria abelha, como é que funciona? Pronto, Adalberto. O crédito, ele está disponível para quem seja maior capaz, né? E possuir essa documentação. Então, a nossa linha de crédito, ela vai desde a proposta para aquisição de animais, como também tem novidades aí com relação ao pessoal que quer o AgroAmigo Sol, que é quem precisa de uma placa solar,
Tem o AgroAmigo Net, que é uma novidade também que a gente traz aí para o pessoal que precisa adquirir um smartphone, um tablet ou um notebook. Então isso também já é possível fazer. O pessoal que tem salão de beleza em área rural, oficina, borracharia, esse também se aplica. A gente só não aplica na área urbana. Certo. Agora, qual o prazo para se pagar esses financiamentos? Pronto, Adalberto. Boa pergunta. Anteriormente, o prazo aí variava para qual atividade, né? Então, nesse novo plano, as pessoas pagarão em 3 anos. Por exemplo, quem acessar 10 ou 12 mil, no caso de homens e mulheres, eles terão 3 anos para pagar, dividido em parcelas semestrais, que é uma novidade também. Anteriormente, o pessoal pagava em parcelas anuais, a cada ano uma parcela. Era 2 parcelas anteriormente. Agora, o cliente, por exemplo, que ele quer adquirir bovinocultura, e aí ele terá 3 anos para pagar, isso dividido em 5 parcelas. Para quem tem um desconto, pega os 40% para o bovinos. Quem não tem, aí paga o valor integral mais 0,5% ao ano de juros. Muito bem. Pois não, Luiz. Não sei se a gente consegue aqui colocar uma pergunta aqui no ar, um áudio também, uma dúvida da ouvinte, Adalberto. Só um minuto, agora sim, vamos lá. Adalberto, boa tarde. Eu quero saber quem está devendo de 2012 fez um empréstimo de 2.500 e outro de 4.000. Quanto paga? Para pagar tudo de uma vez agora, quanto é que paga? Pergunta a esse rapaz aí, por favor. É muito bom aí ver essa informação. Certo? Meu nome é Joselita. Pronto, Adalberto. Informação aí para dona Joselita e os demais aí ouvintes. Esse aí, no caso, é um pessoal que se encontra ainda com parcela em aberto ou em atraso, né? Então, o valor que vai ser pago, aí a gente vai ter que fazer o cálculo, isso na agência, né? Que a gente tem acesso de todas as informações para passar para ela qual o valor devido e como ela pode liquidar. Isso fica a critério dela entrar em contato com a gente via telefone ou, se ela preferir, ir até a agência, né? Existem algumas leis de renegociação, porém a gente não tem nenhum ainda em vigor para esse ano. Então, o ideal é que esse cliente procure a agência para obter mais informações, porque é assim que a gente vai ter acesso à documentação dela, ao histórico dela e ver qual o valor devido. Então, o ideal é que ela procure a agência ou entre em contato com a gente via WhatsApp. Aí, quando você fala em bônus, né, para eu entender aqui, o que é um bônus? Né? Eu tomo um empréstimo de 10 mil, aí eu tenho direito a X de bônus. Pronto, Adalberto, isso mesmo. O bônus que a maioria dos clientes conhece é o desconto, né? Supondo um cliente que tire 10 mil e tenha bônus. Então ele consegue aí um desconto de 40%. Ou seja, esse cliente vai estar tirando 10 mil, entre os 3 anos ele vai pagar 6 mil. Então ele conseguiu um desconto aí de 40%. Isso pagando em adimplência, né? Pagando antes do vencimento ou até o vencimento. Caso o cliente passe da data, aí será cobrado o valor integral, o valor total. Então é um incentivo, né, para que o cliente, ele pagou, ele já abre crédito para outro empréstimo. Exatamente. Na verdade, o cliente hoje em dia ele pode antecipar a sua parcela até 6 meses, né? 6 meses ou menos. Digamos que o cliente fez um crédito e aí já está faltando apenas a última parcela que vence até janeiro de 2024. Ele já está com esse dinheiro disponível, já tem o interesse de pagar e renovar. Certo. Então hoje já é possível a gente gerar esse carnê desse cliente, esse boleto, e pegar a proposta dele e já encaminhar uma nova proposta. Então ela já consegue antecipar 6 meses ou menos. Tem um vídeo aqui, Gils, perguntando a respeito do... Ele tem um projeto que vence a primeira parcela agora em setembro. E se não tiver o recurso, como é que faz para prorrogar? E se prorrogando, ele tem direito ainda ao bônus?
Então, o pessoal que vai vencer a primeira parcela ou a última, infelizmente, se passar do prazo, não existe como recuperar o desconto. Porque já existe no contrato, né? Quando o cliente assina o projeto, ele recebe a cópia de um contrato onde especifica todos os direitos e deveres. Então, se infelizmente o cliente passar da data, aí ele não consegue o desconto. Então, o X da jogada é pagar em dia, ou antes ou em dia. Exatamente. Já é um programa de incentivo ao pequeno e médio agricultor para que consegue esse desconto em adimplência, né? Pagando em dia, antes ou até mesmo até a data. Tem ouvinte aqui também, a Maria, ela quer saber qual o total do empréstimo depois dessas mudanças para DAPIA, se já tem um valor, se já tem um teto. Não, provavelmente vai se manter da mesma forma a DAP-B, né? A gente não pode ainda afirmar porque o sistema está se adequando ainda a DAP-B, a DAP-A, na verdade. O B já está tudo ok, mas o sistema está se adequando ainda. Porque a DAP-A ela se aplica mais a indígenas, a quilombolas, né? E aí o sistema está sendo atualizado para essas pessoas. Para quem não é pronafiano, como ter acesso ao crédito rural? Pronto. Na verdade, como ter acesso ao crédito, é obrigatório ter, né, a DAP ou o CAF, que é o que caracteriza que o cliente ou agricultor, ele é proprietário, ele é agricultor, né? A DAP ou CAF, a gente fala que é o RG do agricultor. Então, é obrigatório que ele tenha um desses dois documentos. Aí, com relação também ao CAF, que é para o pessoal que venceu as DAPs aí, né? Antes de dia 8 de fevereiro do decorrente ano, as pessoas que venceram desse prazo para cá já são CAFs, né? E aí, esses CAF, eles estão sendo feitos no sindicato ou na secretaria. E aí, para a pessoa que não tem porte ainda desse documento e que ele tem atividade rural, é necessário que ele se vá até um desses dois lugares e aí consiga essa documentação para poder estar acessando o crédito. Muito bem. Quem tem DAP variável, né, tem direito a crédito? Pronto, a DAP variável, sim. A DAP variável é um crédito mais avançado, né? Que se aplica já para o médio agricultor. Então, ele tem direito, sim, a acessar esse crédito. E aí, quem faz o acompanhamento com esse porte de DAP é o Fábio, aí no município de Jeremoabo todo. Então, no final, eu deixo o contato dele. E aí, o pessoal que tiver interesse pode estar entrando em contato. A gente pode estar vendo também uma oportunidade dele estar vendo até a rádio, para estar passando as mudanças também do programa para os de porte variável. Mais perguntas chegando aqui, Gilson. Quem já fez o Pronaf só pega o empréstimo aí para bovino e ovino ou faz para outra coisa, e reforçar também o prazo de pagamento? Pronto, tranquilo. O pessoal, a gente não faz apenas para bovinos, caprinos, a gente faz para tudo no meio rural, desde o plantio de palma, capim. Eu estou com minha propriedade, estou precisando reformar a minha cerca, abrir uma barragem, comprar uma caixa ou construir. Na verdade, tudo, desde a roça até o empreendimento mesmo na sua casa, tipo um salão de beleza, não na área urbana assim, mas na área rural, uma borracharia. Então se aplica a tudo, né? E aí, claro que para cada um, né, um tipo de projeto que o pessoal chama que vai fazer, ele tem uma exigência, né? Então, mas se aplica a tudo no meio rural, coisas lícitas, aplica a tudo. Com relação aos prazos, né, só trazendo aqui novamente, se for bovinocultura, né, bovinocultura leite, ou seja, vacas, 3 anos para quem for acessar os 10 mil homens ou mulheres 12, 3 anos com 5 parcelas, então semestral. A primeira parcela quando se assina o contrato há 1 ano e as demais a cada 6 meses. Para quem for fazer, por exemplo, apicultura,
Aí a apicultura, a parcela é anual, né? Vai pagar em 3 parcelas anuais, né? A apicultura não é 5, só é 5 bovinos, caprinos ou caprinos ou ovinos, né? Então esses são 5 parcelas quem tem essa atividade. Por exemplo, garrote aí apenas 2 anos com parcela única. E aí varia de cada atividade do cliente. Pessoal perguntando sobre piscicultura, vocês também já estão do ramo, o pessoal que está querendo entrar no ramo tem crédito? Sim, temos. E aproveita também, estão perguntando também poço artesiano. Pronto, poço artesiano. Vou falar logo a piscicultura, né? A gente faz também para a piscicultura, porém se for para aquisição dos animais, né? Tem um problema que às vezes o pessoal não consegue a guia, que é a transferência dos animais, né? Não somente a nota fiscal, mas como também a guia. Mas digamos que seja para tanques, né? De piscicultura, para ração, quem já produz, ou para melhoramento a gente consegue. Com relação a poços, a gente faz também. A maioria dos poços elas se enquadra mais para DAP-V, né? Porque é um crédito maior. Mas se o cliente achar que com 10 ou 12 mil ele consegue, a gente faz. Porém, se for para perfuração, aí o cliente ele tem que ter a dispensa de outorga, né? Que é o que libera para ele estar fazendo uma perfuração na sua propriedade. Mas fazemos também. Você tocou aí num ponto com relação às guias, eu acho que é uma dúvida que muita gente quer sanar, Gilson. Normalmente, principalmente para o ouvindo, tem a guia para você ter a concessão do empréstimo. Você deu um exemplo aí, uma cerca. Qual documento vai apresentar para poder ter acesso a esse projeto? Pronto, ó. Na verdade, a guia, né, que o pessoal, GTA, o guia, o pessoal conhece, que é a transferência de animal para o outro agricultor, né? Isso se chama GTA. Isso se enquadra para quem for adquirir animais. Para o pessoal que vai fazer, por exemplo, para cerca, para pastagem, para o DAP ou CAF-B, não exige nota, né? A gente exige a gente fazer a visita após recebimento do dinheiro e a gente vê o feito a cerca ou reformada ou o que ele colocou no projeto feito. Essa aí é uma visita posterior ao pagamento, né, que é a visita de fiscalização. Para o V, aí sim, quem for fazer para essas finalidades, aí exige nota fiscal do trabalhador, ou da palma que comprou, ou do poço que abriu, da máquina que abriu, enfim, exige nota. Para o B, né, a gente exige que o serviço esteja feito na visita. Bem, tem ouvinte? Vamos colocar no ar. Adalberto, boa tarde, Adalberto. Boa tarde. E tudo aí da Jeremóvel FM. Adalberto, pergunta esse rapaz aí, Adalberto, se esse... Não, Edmilson. Gilson. Esse programa aí faz pra pessoa fazer, pra quem não tem uma casinha, fazer uma casinha, um negócio outro aí. Procura saber, por favor, Adalberto. Quem tá falando é Aguinaldo. Tudo bem, Aguinaldo. Aqui de Jeremoabo. Valeu, Aguinaldo. Gilson está ouvindo. Pois não, Gilson. Pronto, Aguinaldo. Ó, na verdade, para imóvel, que é casa ou terra, a gente no Banco Nordeste Agroamigo ele não faz, né? A gente faz sim, por exemplo, se o cliente usar da sua casa para, por exemplo, vender algum tipo, comercializar, e ele quer melhorar o ponto, a gente faz. Vou exemplificar aqui. Por exemplo, eu tenho um salão de beleza que é ao lado da minha casa. E aí eu quero dar um melhoramento, embelezar o salão, né? Para isso a gente faz, para melhoramento do ponto, mas para construir mesmo a casa, a moradia não faz não. Para a pessoa que nunca fez o empréstimo no Pronaf, tem o ADAP, tudo, tem tudo, que nunca fez e quer fazer, as exigências são a mesma, faz de quanto? Veja aí para mim, por favor. Faça essa pergunta, Luiz, por favor. Pronto. Para o pessoal de primeira vez, vocês precisam dessas mesmas documentação que eu vou repetir agora para vocês.
Vocês precisam ter os documentos pessoais, né? Que é o RG e CPF. Precisa ter porte de DAP ou CAF. Precisa ter o K ou o CEFI. E os comprovantes de votação do primeiro e segundo turno, eleição 2022. Para quem é casado, certidão de casamento. Além disso, essa pessoa ele tem que ser capacitado, né? Participar de uma palestra informativa, onde o cliente sairá sabendo quais são os caminhos do Agramigo Banco Nordeste, o que necessita, o que pode ser feito e quais são as obrigações também. Então, esse momento é a palestra informativa que ela é obrigatória. Após isso, a gente deixa agendado com o cliente uma visita na propriedade, que é para a gente conhecer onde o cliente produz e ver se tem possibilidade de estar aplicando aquilo que ele quer, né? E aí, diante de todo esse processo, se verificado e comprovado que ele tem capacidade, ele pode estar tirando, no caso de homens, pode estar tirando de primeira vez 10 mil e mulheres até 12 mil. E onde acontecem essas palestras, né? A gente está falando de uma específica que vai acontecer agora no final de semana. Pronto. A palestra informativa, ela acontece na área rural, né? Nos povoados aí. Geralmente a gente não faz palestra informativa para um cliente que normativamente não é permitido. Mas a partir de 2 a gente pode estar marcando a palestra informativa na propriedade mesmo, porque tendo em vista que a gente precisa visitar. E aí a gente faz geralmente nas comunidades, né? Se tem um cliente só para fazer, vou só exemplificar aqui. Por exemplo, tem um cliente que quer fazer aqui no Espinheiro, né? Só que aí só tem ele sozinho, né? Porém tem uma palestra informativa ali no Jiquiá, por exemplo. Então a gente convida ele, se ele tiver disponibilidade para ir até essa palestra, para adiantar o processo dele, ele pode estar participando. E aí após essa palestra a gente faz a visita e encaminha a proposta dele. Então geralmente as palestras elas são feitas na área rural. Há exceções quando a gente faz mutirões, aí assim a gente realiza na área urbana, né? Muito bem. E o que é que consta nessa palestra, né? O que é que vocês falam sobre o quê? Pronto, na palestra informativa é o momento da gente conhecer o cliente e dele conhecer a gente, né? Então a gente faz toda uma apresentação do INEC, que é o programa Agroamigo Banco Nordeste. A gente faz toda uma apresentação, a gente faz porque o nosso crédito ele é assistido e acompanhado, né? Então a gente faz todo um processo para que o cliente entenda a importância da adimplência, a importância de manter o cadastro ativo na agência para as portas estarem abertas, né? E tá deixando vagas para os parentescos, né? Os filhos, netos, enfim. A gente faz todo um processo que ele entenda a importância, né, desse programa. A gente apresenta as linhas de crédito, o que é que a gente faz. A gente fala da documentação, de todo o momento o que precisa, qual a data que precisa, até chegar finalmente nas dúvidas, né, que eles têm, geralmente no final. E aí ele pergunta e a gente pode estar encaminhando todo o processo e deixando tudo entendido, porque é o momento mais que o cliente vai ter exclusividade com o agente de crédito. É na palestra informativa. Muito bem, pois não, Luiz. Boa tarde, Adalberto, Luiz e ouvintes. É Gildás, aqui da Fazenda Bela Vista. Adalberto, pergunta a ele aí se a minha DAB, que minha mulher está incluída comigo, se ela pode fazer. Pergunta a ele aí, por favor. Uma boa tarde. Pronto, Gildás. A DAP, ela pode ser individual no caso de solteiros, né? Ou ela pode ser conjunta no caso de quem é amaziado ou casado. Então, a DAP ela não é exclusiva de um ou de outro, ela é dos dois. Então, tanto o esposo quanto a mulher pode estar acessando. Se for os dois de primeira vez, então a gente só consegue fazer de um.
logo após isso a gente pode estar incluindo o outro. Mas se for os dois de renovação, os mesmos pode estar fazendo na mesma etapa. Então a DAP ela é conjunta, ela serve para os dois. Alberto, procura esse rapaz aí, por favor. Eu tenho aqui uma casa aqui na Boa Vista, uma chacrinha. Aí no caso está com cercada de arame com uns postos de madeira. Eu queria passar para botar posto de cimento. E aí fazer uma paredinha assim de 1 metro de broque. Procura ele se tem como fazer para isso aí também. Pronto. A gente tem como fazer sim, só que aí vai muito da avaliação do agente da região, né? Porque a gente tem que ver se a finalidade que o cliente está desejando aplicar o dinheiro, se tem retorno ou se ele já tem algo que dê um retorno dele, para quando chegar a parcela ele tá ok, né? Então assim, a gente faz sim, porém tem que ter a avaliação do técnico responsável da região lá. Para saber se o cara pode pagar noutras palavras, né? O dinheiro, se posteriormente ele vai poder honrar o compromisso. Boa tarde, Adalberto. E para quem tem um nome sujo, consegue fazer para abrir de vender bolo? Para abrir tipo uma vendinha de bolo. Quem tem o nome sujo pode fazer? Pronto, ó. Com relação à pergunta da ouvinte aí, a gente faz sim para o bolo, porém o cliente que apresentar restrição no CPF, infelizmente não consegue acessar, né? Então, se o cliente ou quem quer acessar a primeira vez, ele se encontra com restrição no CPF, eu aconselho a tentar regularizar para poder acessar. Porque o sistema do nosso, quando o cliente apresenta uma restrição, aí ele já apresenta lá, dá erro e a gente não consegue aprovar a proposta. Boa tarde. Eu gostaria de saber também, se para quem tem clube, pode fazer esse programa aí. É Galego da Água Branca. Pronto, aí com relação à pergunta do Galego aí da Água Branca, aí vai depender da finalidade que ele usa esse clube, né? Se for para eventos, por exemplo, qual tipo de evento? O que é que ele consegue nesse evento? O que isso agrega em valor para ele? Se o técnico avaliar que é viável, aí sim pode fazer. Mas isso é mais com relação à orientação do técnico local lá. No caso dele é Luiz Antônio. Muito bem, Gilson. Quem está com a DAP bloqueada pode fazer o projeto? Na verdade, com relação ao mutirão que vai ter agora 21, 22, os clientes que encontram-se com DAPs bloqueada ou vencida, a gente até pega a proposta, porém fica a critério do cliente a regularização do mesmo, né? Então a DAP ou o CAF, para a gente fazer a proposta do cliente, ele tem que estar ativo, tá bom? A gente pega a proposta, se o cliente tiver interesse de correr atrás do desbloqueio, ou até mesmo de quem tiver com a DAP vencida conseguir o CAF, pode estar indo para esse mutirão que a gente pega a proposta. Muito bem, né? Acho que a palestra já foi dada, né? Aqui pelo rádio. Mas mais alguma coisa que você queira pontuar? Não, Adalberto, só agradecer mesmo ao espaço, né? Para a gente estar podendo trazer a informação até o ouvinte, né? Que é esse meio de comunicação que leva a informação até o agricultor rural. A gente agradece o espaço. Eu vou estar passando aqui os telefones de contato para o pessoal que está aí, se quiser anotar. Então, na verdade, a gente está dividido em dois, fazendo a DAP-B, né? Os projetos que o pessoal chama de baixo. Então, é Gilson, que o meu telefone de contato é o 75 988065621. Esse é o meu. O Luiz Antônio é o 7591129121. E Fábio, que é o responsável pelos projetos variáveis, é o 7598562602. Então, se você precisar de alguma informação, qualquer dúvida, disponha. Às vezes a gente demora a dar um retorno ao cliente,
porque o nosso atendimento é mais exclusivo à área rural. E às vezes o cliente manda um áudio ou uma mensagem, a gente demora a dar um retorno porque a gente às vezes está fora de área. Mas no tempo hábil a gente consegue dar um retorno para o cliente. Muito bem, Gilson, eu agradeço a sua participação aí, viu, Gilson? E em outras oportunidades a gente pode conversar sobre o assunto. Pronto, nós que agradecemos. Muito obrigado. Ótima tarde a todos aí. A gente está disponível aí, viu? Muito bem, foi a Gilson, agente do Crédito Agroamigo, né? Do Crédito Agroamigo do Banco do Nordeste, falando aqui com a gente. Vamos para o intervalo comercial.